Então, antes do intervalo, a gente viu a questão ali da matriz A, né, e da ideia geral aí das redes de GNSS, né, erros e as duplas diferenças, né, como observável básica dos vetores. Agora, então, a gente vai ver a questão, então, da matriz peso, né, então, aí, que são essa questão das variâncias e covariâncias, né, que é o principal gargalo, né, do GNSS hoje em dia. Então, o caso do GNSS, né, ele é mais complexo aí na questão do modelo estocástico, do que a estação total e o nível, enfim, né? Porque a gente vai ter aí correlações físicas, né, entre as observáveis de GNSS, que é devido a essa questão espacial e temporal, né, dos rastreios e o tamanho dos vetores, né? E ainda tem correlação matemática, né, que vem ali da formação das duplas diferenças. Então, os sinais GNSS originais, né, os dados brutos, né, como a fase L1, fase L2, fase L5, enfim, pseudodistâncias, né, esses sinais eles têm uma correlação física de erros, tá? Que é justamente essa questão espacial e temporal, né? Então, eles são rastreios simultâneos que a gente realiza, né? Então, se a gente fosse plotar ali um gráfico de erros, por exemplo, né, de um sinal em relação ao outro, né, ou o mesmo sinal ali em diferentes épocas, enfim, né, a gente vai ver que tem um padrão de correlação, né? Não é completamente aleatório, né? A distribuição desses erros em função aí dos fatores, né? Esses erros sistemáticos em comum, né? Seja devido à mesma época de rastreio, a mesma seção de rastreio, né? Seja devido ali à alta correlação espacial que vai haver ali, né? Entre essas observáveis. Então, a gente teria ali esse exemplo aqui, né? Uma correlação positiva, né? Quando o erro de uma variável é positiva, o erro da outra variável é positivo, né? Quando o erro de uma variável é negativo, o erro da outra variável também é negativo, né? Enfim, então a gente tem uma correlação positiva aqui, poderia ser negativa também, né? Mas, enfim, existe essa correlação física dos erros dos sinais de GNSS originais, tá? E essa correlação é muito difícil, tá? De ser estimada a priori, né? Porque ela é complexa, né? Ela vai depender muito ali da minha localização geográfica, né? Bem como ali da minha época, né? O dia do ano, o horário do rastreio, enfim, que eu estou fazendo ali a coleta dos dados. Além disso, quando a gente pega esses vários sinais, né, e realiza as duplas diferenças entre eles, né, em função ali dos satélites e receptores, né, de cada vetor, aí a gente também está adicionando uma correlação dita matemática, né, ali para cada época de formação das duplas diferenças, né, porque, por exemplo, aqui, vamos supor que esse satélite é referência para as duplas diferenças, né, então a gente vai ter uma dupla diferença desse satélite com esse, desse satélite com esse e desse satélite com esse. Né? Então, esse satélite ele vai estar presente aí em 3 duplas diferenças, né? Uma para cada um dos demais satélites. Então, é o mesmo satélite, a mesma fonte de erro, né? A gente vai usar ali o seu sinal, né, para o receptor A e para o receptor B ali, né? Nas 3 duplas diferenças aqui. Então, obviamente, isso causa uma correlação também, né? Uma correlação matemática aí, em função dessa nossa observável, que é a dupla diferença, tá? Bom, a correlação matemática das duplas diferenças não é um problema para os softwares científicos, tá? Softwares científicos, eles, em geral, né, consideram ou podem considerar aí essa correlação matemática das duplas diferenças, tá? Softwares comerciais, né, pelo menos em geral, né, o padrão, essa correlação mesmo das duplas diferenças, né, correlação matemática, ela é negligenciada. Se eu estou utilizando vários vetores de uma mesma seção de rastreio, né, aí o problema é ainda mais complexo. Né? Então, aqui, como por exemplo, né, a gente tem 3 receptores base e um rover, né? Então a gente tem 3 vetores aqui, né? Então, além das correlações que já vão existir entre as componentes de um mesmo vetor, né, ainda há correlação entre diferentes vetores, né? Porque a gente vai estar usando ali os sinais dos mesmos satélites nas mesmas épocas, né? É um rastreio simultâneo aqui desses 4 receptores, né? 3 base e um rover, formando aí 3 vetores, né? Então, a gente vai ter também aí, então, sinais e duplas diferenças correlacionadas, né? Para componentes de diferentes vetores. O que os softwares comerciais em geral fazem?
eles vão negligenciar tudo isso, tá? Eles vão considerar que não tem correlação física entre os sinais, né? E também não vai ter ali correlações, né? Correlações matemáticas devido às duplas diferenças, né? E também não vai haver correlações entre observáveis de diferentes vetores, né? Mesmo que pertencentes a uma mesma seção de rastreio, tá? Isso não quer dizer que o software comercial não vai nos fornecer covariâncias, né, ou correlações, né? O que ele vai fazer, né? Para cada vetor processado, né, ele vai obter, vamos assim dizer, uma MVC, uma matriz de variância covariância empírica, né? Bloco diagonal 3x3. Então, para as componentes de um mesmo vetor, ΔX, ΔY, ΔZ, ele vai ter as variâncias na diagonal principal, né? E as covariâncias fora da diagonal principal. Então, ele vai obter com os dados, né, coletados ali e com o ajustamento que ele fez, né, para determinar esse vetor, ele vai acabar obtendo ali uma MVC empírica, né, 3x3, que vai ter ali correlações ou covariâncias, né, entre as componentes de uma mesma linha base, né? Então, ΔX com ΔY, ΔX com ΔZ, ΔY com ΔZ para o mesmo vetor. Para outros vetores, mesmo que da mesma seção, né, ele vai assumir que a correlação é nula, né? Não vai determinar, tá? Então, ele obtém aí uma MVC bloco diagonal 3x3, né? Empírica, vamos assim dizer. Só que, para chegar nessa MVC final, né, todos os dados anteriores ele assumiu não correlacionados, né? O que não é verdade, né? Aí aqui tem uma questão interessante. Como o ajustamento por mínimos quadrados ele é o BLEU, né, o melhor estimador linear imparcial para os parâmetros, esse é um resultado interessante. A gente negligenciar essas correlações, todas essas correlações complexas, né, não necessariamente vai causar posições enviesadas, né, porque o nosso estimador ele é imparcial, né. Então, olha que interessante. O problema não vai estar na coordenada que o software comercial forneceu. O problema vai estar na matriz de variância e covariância, né? Então, na MVC que ele acaba fornecendo, né? Então, por exemplo, vamos supor que ele vai gerar essa MVC para aquele ponto, tá? Essa matriz de variância e covariância é que vai resultar nessa elipse de erros, né? Vamos trabalhar aqui num caso 2D aqui, né? Para facilitar a visualização. Se ele fosse considerar todas as correlações físicas e matemáticas das duplas diferenças, né? Ele ia obter aí uma outra elipse de erros, né? Com outro tamanho, né, uma outra forma e uma outra orientação, né? Seria mais realista aqui, porque ele ia estar considerando essas correlações no processo, né? Então, isso vai afetar mais a qualidade, né, a precisão que o software fornece do que o valor da coordenada em si, tá? Em função dessa propriedade do MMQ, tá? De ser um estimador imparcial. E como é que a gente reduz essas correlações físicas, né? Já que a gente não tem como eliminar elas, né? Beleza, então quanto mais tempo de rastreio ou, né, diferentes sessões de rastreio, melhor, né? Porque aí o que a gente tá fazendo, né? Tá reduzindo essa correlação temporal que existe, né? Então, quanto mais tempo a gente ficar rastreando, mais a constelação dos satélites vai mudar, né? Mais as condições ali, né, da ionosfera, a troposfera também vão se alterar, enfim, e a gente vai reduzindo, então, essa correlação física de erros, né? Que, de fato, é difícil de ser estimada, né? Novamente, nem os softwares científicos, em geral, né, estimam as correlações físicas, apenas as correlações matemáticas vindas das duplas diferenças, tá? Bom, aí uma questão que é interessante a gente trazer aqui para a discussão é a divisão da minha janela de observação em diferentes sessões de rastreio. Olha que interessante, né? Vamos supor ali que eu fiz uma janela de rastreio, fiquei rastreando ali durante 4 horas. O que vocês acham que é melhor? Eu processar um único vetor com 4 horas de rastreio ou quebrar em 2 vetores de 2 horas de rastreio cada? Eu posso fazer isso, né? Então, posso pegar lá e, não, agora eu vou quebrar em 2 vetores diferentes. Vou ter 2 soluções diferentes para o mesmo vetor, né? Um com as primeiras 2 horas, outro com as
as próximas 2 horas do rastreio, ao invés de entrar com um vetor único de 4 horas. Né? Então, aqui depende, né? Cada caso tem vantagens e desvantagens. Quanto menos sessões de rastreio eu for quebrar, né, eu vou ter maior confiança na solução das ambiguidades. Né? Então, claro, quanto mais tempo de rastreio, maior é a minha confiança na solução daquela ambiguidade, né, que eu estou estimando. E eu também vou ter uma menor correlação dos dados, né? Eu vou ter aquela redução da correlação física, né? Em função ali da alteração da geometria dos satélites, né? E condições ali da atmosfera e tudo mais, né? E talvez, né? A gente poderia ainda dizer que a gente vai ter maior compensação de erros sistemáticos residuais nas duplas diferenças. Cada dupla diferença não vai eliminar 100% os erros, né? Mas aí, quanto mais dados a gente tem, né, em tese, melhor, né? Então, de repente, uma dupla diferença, hora é positiva, hora é negativa, enfim, aí quando a gente vai trabalhando com quanto mais dados a gente tiver, talvez maior seja essa compensação de erros sistemáticos residuais, né, que não foram cancelados, né, removidos nas duplas diferenças. Agora, qual que é a minha vantagem de ter mais sessões de rastreio, né? Então, por exemplo, ao invés de quebrar ali em 2 sessões, eu poderia até quebrar em 3, né? Por exemplo, sei lá, 1 hora, ou 2 sessões de meia hora cada, ou 3 sessões de 20 minutos cada, por exemplo, né? Então, quanto mais sessões de rastreio eu tenho, o que vai acontecer? Eu vou ter maior redundância no ajustamento. Por quê? Porque eu vou ter mais vetores, né? Aí, quanto mais redundância eu tenho, quanto mais graus de liberdade eu tenho, a gente já viu isso, né? Menores vão ser as correlações entre as estatísticas de teste dos resíduos, né? Então, é o caso do data snooping lá, né? Quanto mais vetores eu tenho chegando em cada ponto, mais fácil é eu identificar erros, né? Erros grosseiros, por exemplo, pelo data snooping. Né? Então, em tese, melhor vai ficar os meus testes, né? Eu vou ter maior vai ser a confiabilidade dos meus testes, né? Melhor vão ser as minhas medidas de confiabilidade, interna, externa, etc. Né? Números de redundância, enfim. Aqui está um exemplo, né? Vamos supor que a gente tenha um ponto a determinar. Se a gente só tem um vetor, né? A nossa redundância é 0, né? É um ponto para determinar com um vetor. A gente tem uma solução única e exata ali, né? Pega as coordenadas da base, soma com as componentes do vetor e tem a solução, sem controle algum, como se fosse uma irradiação simples, né? 2 vetores, aí o meu número de redundância médio é 0,5, né? Lembrando aquela regrinha, né? 2 menos 1, né? 1 dividido por 2, 0,5, meio, né? Então, meu número de redundância médio é 0,5. 3 vetores, continuando apenas um rover, né? Então, 3 vetores vindo por 3 bases diferentes, né? Então, agora, 3 vetores, 3 menos 1, 2. 2 dividido por 3, que é o total, 2 terços. E assim por diante, né? Daí aqui vai ser 2 terços, daí aqui vai ser 3 quartos, 4 quintos e assim por diante, né? Então, quanto mais vetores eu tenho, maior vai ser o meu número de redundância média, ou seja, mais vai ser o meu controle de erros, né? Mais esses erros vão ir para os resíduos e não para as coordenadas, né? Então, melhor vai ser a minha confiabilidade, né? Que seria uma grande vantagem aí, então, de eu quebrar em várias sessões de rastreio uma única janela, né? Bom, só que aí tem uma questão. Como a gente já sabe que os nossos softwares não fazem uma modelagem rigorosa das correlações, então, quanto menos sessões de rastreio, né? Então, quanto mais longos forem os intervalos, menor vai ser a correlação dos dados. As correlações dos dados reduzem com o tempo. Então, essa solução que o software vai me dar, ela vai ser mais próxima, ela vai ser mais realista daquela solução ideal, né? Que seria aquele caso rigoroso, né? Por quê? Porque menores são aquelas correlações que eu estou negligenciando. Agora, quanto mais redundância eu tenho, ou seja, quanto mais vetores processados diferentes eu tenho, maior vai ser a minha flexibilidade quando eu tiver que eventualmente excluir, né, um vetor da rede porque ele não passou em um determinado teste. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, né, se eu só pego toda a minha janela de rastreio e transformo num único vetor entre esses 2 pontos, e esse vetor é flagrado no data snooping, ferrou. Né? Eu ia excluir aquele vetor e ia ficar sem nenhum. Né? Eu teria que retornar a campo e fazer uma nova sessão de rastreio ali. Né?
Agora, se eu quebro essa seção em 2 ou 3, né, eu posso entrar com a solução dele vindo da primeira seção. Se ela não passou, beleza, eu tenho uma reserva. Então, eu coloco outra, não preciso voltar a campo e rastrear de novo. Então, tem essa vantagem também, né? Em termos de precisão posicional, tá? Olha que interessante. Em termos de precisão dos pontos, eu ter um único vetor ou vários vetores em seções menores, né? Em tese, em condições normais, vai nos dar uma solução equivalente, tá? Em termos de precisão, porque é aquilo do teorema do limite central, né? Se eu já entro com uma solução média e o desvio padrão dessa média, né? Vai dar a mesma coisa do que eu entrar com várias soluções individuais que vão ter pior precisão, né? Do que aquela solução média. É o teorema do limite central, né? Então, quanto mais medições eu tenho, né? Se eu trabalho com valor médio, melhor fica a precisão, né? Então, aqui eu entro com menos dados, mas eu entro com uma solução mais precisa. Aqui eu entro com mais dados, mas eu entro com soluções individuais menos precisas, né? Ou mais imprecisas, enfim. Então, em condições normais, né, são equivalentes, tá? Em termos de precisão, tá? Mas aí tem essas questões de confiabilidade e da correlação, né? Aí o que vale a pena, né? Vale a pena a gente ter aqui uma solução enviesada, né, muito otimista em função da negligência das correlações, né? Ou vale a pena a gente ter uma solução ali que tenha mais confiabilidade, né, em função de ter maior redundância, né? Enfim, aí não tem uma resposta pronta, né? Vai depender muito da finalidade, né, da minha rede ou de qual que é a sua possível fraqueza, né? Mas via de regra, essas são as considerações, né? Quanto mais longa for a minha sessão de rastreio, né, menores as correlações reais, né, que vão ser aproximadas apenas, né, pelo software, maior a confiança nas ambiguidades, né, e então mais a minha solução fica mais realista, vamos assim dizer, né, do caso ideal. Agora, se eu pegar essa janela de rastreio e quebrar em várias janelas menores, né, eu vou ter muito mais vetores, né. Então, em termos de confiabilidade, melhor, né? Eu vou ter mais dados ali no ajustamento, vou melhorar a confiabilidade interna, vou melhorar a confiabilidade externa. Se eu tiver que excluir um desses vetores, não vai ser tão crítico também, né? Então, eu vou ter vamos assim dizer, eu vou ter um maior controle de erros, né? Porém, eu vou estar com maiores correlações ali, negligenciadas, né? Que podem aí causar uma solução muito otimista, né? Super otimista em relação ao caso real, tá? E, por fim, outra questão aqui é a seguinte. Eu fiz o rastreio, sei lá, de 2 horas, né? Se eu processar esse rastreio de 2 horas com uma taxa de 1 segundo, eu vou ter 60 épocas por minuto. Né? Se eu processar com uma taxa de 30 segundos, eu vou ter 2 épocas por minuto. Né? Então, 30 vezes menos. Né? Então, de novo, pensando no conceito do ajustamento, em tese, né, quanto mais dados, melhor. Né? Então, se eu processar com uma taxa de rastreio maior, né, de 1 em 1 segundo, por exemplo, o software vai me fornecer uma solução final ali mais precisa, né, porque ele vai ter mais dados lá no seu ajustamento. Né? Só que isso não necessariamente é realista. Por quê? Justamente, né, por causa dessa alta correlação espacial e temporal. Né? Então, se eu tenho 2 horas, que é um intervalo longo de rastreio, né, processar de 1 em 1 segundo não compensa. Né? Eu vou usar em 1 segundo quando eu estou lá no RTK, né? Alguns segundos por ponto, enfim. Né? Então, 2 horas de rastreio, né? Talvez seja mais interessante eu processar aí de 15 em 15 segundos ou de 30 em 30 segundos. Por quê? Porque a precisão final que eu vou ter lá com menos dados vai ser mais realista. Né? Então, também tem essa questão. Inclusive, tem uma tese de doutorado lá que ela mostra, né? Do El Rabani, né? Ali no Canadá. Ele faz um experimento interessante lá que ele mostra que para tantas horas de rastreio, processando em diferentes taxas, né? Ele até encontra lá uma taxa ótima, né? A taxa de rastreio mais próxima mais realista, né? Vamos assim dizer, ele obtém lá com 2 minutos, né?
Claro que na prática ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai pegar uma taxa de rastreio tão baixa, né? De 2 em 2 minutos, né? Mas ele mostra que seria o mais próximo do caso real, né? Mais realista para aquele intervalo que ele processou, né? Então aqui também é algo para a gente refletir, né? Então talvez aqueles 15 segundos que a gente tem da RBMC, por exemplo, né? Talvez valha a pena ali piorar, né? Aquela taxa quando a gente tem um vetor bem longo, né? Uma longa sessão de rastreio, né? 4 horas, 6 horas, sei lá. Porque no final, quando a gente vai ter tanto dado ali que a nossa solução vai ficar um tanto superestimada demais. Né? Bom, aqui é um artigo publicado no Survey Review, que ele é bem interessante, né? Porque ele mostra a influência do software de processamento dos dados, né? Então, ele utilizou dois softwares científicos, tá? Não foram softwares comerciais, né? O Gamit e o Bernice, na Turquia, né? Então, eles trabalharam ali com 6 redes diferentes, cada uma com 6 estações cada, e 7 soluções diárias, né? Então, ali 7 arquivos de 24 horas de rastreio, né? Estações ativas ali e tal, similar à RBMC. Aí, eles chegaram a uma conclusão interessante, né? Eles não tiveram uma diferença significativa nas posições, tá? Então, assim, ó, comparando as coordenadas do Gamit com as coordenadas oficiais, né? Ou as coordenadas do Bernice, né? Com as coordenadas oficiais das estações, a diferença não foi significante, elas foram equivalentes ali, em termos de erro posicional, né? Claro, com as mesmas configurações, né? Mesma taxa de rastreio de 30 segundos, mesma máscara de elevação de 15 graus, enfim. Então, aqui está os gráficos para essa rede aqui, por exemplo, para um dia, né? Para um determinado dia. Então, a gente tem ali as 6 estações, né? Para o Gamit e para o Bernice. Aqui a gente tem o erro real cometido, né? Tá? Em azul, tá? O RMS, né? Então, nota que eles estão próximos, né? Ó. Norte, este e vertical, né? Para todas as estações aqui. A diferença está no erro estimado do software, né? Que é essa linha tracejada. Então, ó, o Gamit está dando uma precisão pior do que a de fato obtida ali, né? O erro obtido, né? Nas 3 componentes. E o Bernice é o contrário. O Bernice está dando uma precisão melhor, né? Um desvio padrão menor do que o erro de fato cometido ali, né? Em todas as estações e em todas as coordenadas, né? Nesse caso. Então, aqui o que eles fizeram, né? Eles calcularam essas razões, né, entre o desvio padrão do software, né, e o erro de fato cometido ali, né, o RMS, considerando as posições desconhecidas das estações, e chegaram à conclusão que, obviamente, né, para esses dois softwares, nessa região da Turquia, né, obviamente isso pode mudar para em outros lugares do mundo, enfim, o Gamit, né, o software Gamit, ele fornece resultados ali, precisões, né, vamos assim dizer, subestimadas, né? Na prática, a gente pega aqueles valores e multiplica por 0,38, né? Para obter ali a precisão mais próxima da realidade, né? Já para o Bernice, é o contrário, né? A gente pega a precisão que o Bernice fornece e multiplica ela por 3,82, né? Por 4, vamos assim dizer, em termos práticos, né? Então, a gente piora ela 4 vezes para ter uma qualidade mais próxima da que, de fato, foi ali a observada, né? Então vejam que interessante, né? Aqui as elipses de erro dos dois softwares, tá? Aqui do Gamit e aqui a do Bernice. Essa é a precisão que o software fornece, né? E aqui, após aplicar esses escalonamentos, né? No caso do Gamit, reduz, né, as elipses. No caso do Bernice, aumenta, né? Para compensar em função aí dos erros que eles obtiveram, né? Para essas 6 redes, cada uma com 6 estações, ao longo aí de uma semana, né, de 7 dias ali na Turquia. Né? Então, tem mais essa variável, né? Dependendo do software, eu vou ter um resultado. Né? Claro que, enfim, estação total, nivelamento, isso também pode ocorrer, né? Mas é mais controlado, né? A gente não vai ter um erro de fechamento numa poligonal tão diferente processando em um software ou no outro, né? Em tese, matematicamente, ali seria o mesmo, né?
Aqui não, tá? O GNSS, como são muito mais outras variáveis, né? Então, acaba acontecendo isso, né? Embora nas coordenadas, né, as coordenadas calculadas ali são próximas, né, mas as precisões que os softwares fornecem são completamente diferentes. E são dois softwares científicos, né? Isso que é o interessante também nesse estudo. Bom, como é que a gente poderia, então, estimar essas correlações físicas, né, tão difíceis aí de serem modeladas, né? Então, aqui eu vou trazer uma ideia, né, uma sugestão, um exemplo, né? Então, quais são os nossos observáveis originais? Por exemplo, né, nesse caso, vamos supor, é a fase do sinal L1, um vetor curto, né, a gente não vai trabalhar com ion free, vai trabalhar com L1, né, que vão ter ali correlações físicas, né, espaciais e temporais desconhecidas, e a variância, a precisão é conhecida em função do receptor que eu estou utilizando, né? Cada receptor tem uma qualidade no processamento do sinal, né? Recepção e processamento do sinal. E do ângulo de elevação do satélite, né? Então, aquela regrinha, né, que a gente já viu, né? Então, quanto mais próximo do zênite, em geral, menor é o ruído da minha observável, né? Quanto mais próxima do horizonte, né? Então, quanto menor for esse ângulo de elevação, maior é o ruído, né, da minha observável. Então, a variância a gente consegue modelar em função do ângulo de elevação do satélite, né? Zênite é o caso ideal, horizonte seria o pior caso possível, né? Então, beleza, as variâncias a gente consegue. O problema está nas covariâncias, né? Em função das correlações aí. Então, por exemplo, vamos supor aqui dois receptores, né? Formando um vetor A e B, e 4 satélites, né? Então, o que a gente vai ter como observável original? A fase L1 do satélite 1 no receptor A, a fase L1 do satélite 2 no A e assim por diante, né? O satélite 3, o satélite 4, depois idem para o receptor B, né? Então a fase L1 do satélite 1 no receptor B, a fase L1 do satélite 2 no receptor B e assim por diante, né? O 13 e o 4. Isso na primeira época, né? Na primeira época de observação. Aí depois tem a segunda época de observação, por exemplo, né? De 15 em 15 segundos, né? Aí repete e assim por diante, né? Beleza. Só que o que a gente vai ajustar de fato? Não são as observáveis originais, vão ser as duplas diferenças, né? Então, ali para cada época de observação, a gente ainda vai fazer as duplas diferenças entre dois satélites, né? Então, por exemplo, a simples diferença do satélite J entre as estações A e B, né? Menos a simples diferença do satélite I, né? Novamente entre as estações A e B, né? Na época 1, na época 2 e assim por diante, né? Vamos supor aqui que a gente vai estar fazendo o seguinte, ó. Dupla diferença satélite 1 com satélite 2, depois dupla diferença satélite 2 com satélite 3, depois dupla diferença satélite 3 com satélite 4. Na primeira época, e depois segue o baile, né? 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4 na segunda época e assim por diante, né? Então a gente faz dupla diferença para aqui, tá? 3 duplas diferenças por época de rastreio, né? Então a gente teria esse vetor de duplas diferenças aqui. O que é a incógnita? A incógnita vão ser as coordenadas 3D, x, y, z do meu receptor, né, do meu rover, né? O erro do relógio é cancelado, né, lembrando. E, claro, né, e aí as componentes das ambiguidades, né? Então, cada sinal aqui tem a sua ambiguidade, né? Então, fazendo as duplas diferenças, a gente vai ter ali as ambiguidades das duplas diferenças, né? Essas são as incógnitas. As injunções vão ser as coordenadas 3D dos satélites, né? Bem como do meu receptor base, né? E as observáveis são as duplas diferenças, né? Então, olha que interessante, né? Então, propagar correlações, né, dos sinais originais para as duplas diferenças não é problema. O modelo é simples, né? É um modelo linear aqui, inclusive, né? Então, a matriz de variância e covariância das duplas diferenças vai ser a matriz de variância e covariância das fases L1 originais, né? Vezes essa matriz de derivadas D à direita, né, à esquerda, aliás, né, e vezes essa matriz de derivadas D transposta à direita. É a propagação de covariâncias na forma matricial, convencional do ajustamento, né? Então, por exemplo, ó, primeira época, satélite 2, né? Ó, o satélite J, o I é o satélite 1 e o J é o satélite 2. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter, né, a fase L1 do satélite 2
na estação B, aqui está o 1, menos a fase do sinal L1 do satélite 2 na estação A, menos 1. Né? Aqui é nosso coeficiente derivado. Aí, menos a simples diferença para o satélite I, nesse caso, o satélite 1. Então, aqui vai trocar o sinal. Né? Então, ó, vai ser o satélite 1 na estação B, né? Então, com o sinal negativo vai ficar menos, menos com menos mais, né? O satélite 1 na estação A, né? Na época T1 ali, né? Então, 1. Então, a nossa matriz de derivadas das duplas diferenças é isso, né? 1 em menos 1 em 1, daí depois 1 em menos 1 em 1, daí agora aqui é o 2 com o 3, depois aqui é o 3 com 4 e assim por diante, né? É simples, né? Inclusive, softwares comerciais têm cálculos muito mais complexos do que esse, né? Eu confesso que não entendo por que só em software científico, né, isso é implementado. Isso na época T1, né? Depois eu repito para a época T2, para a época T3 e assim por diante, né? Onde é que está o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, ó, pessoal. Nessa nossa matriz de variância e covariância dos sinais originais, né, das fases L1, a gente só tem a diagonal principal, a gente só tem as variâncias conhecidas, né, em função do receptor e do ângulo de elevação do satélite. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estimar as covariâncias ou as correlações pelo método dos mínimos quadrados, né? Lembrando daquela aula de estimação de covariâncias pelo MQ do modelo estocástico, né? Então, aqui é uma possibilidade, por exemplo, né, da gente obter aí as correlações físicas, né? E tem uma série de trabalhos nessa linha. Só para comentar, né, atualmente, então, tem receptores aí que conseguem, né, processar esse sinal, né, da fase dos satélites, né, com uma qualidade aí de 0,5 milímetro. Né? Essa, pelo menos, é a precisão nominal que eles informam. Né? Então, em condições ideais, eles conseguem obter aí uma qualidade, né, de 0,5 milímetro para o sinal rastreado, o sinal GNSS ali rastreado na fase. Bom, outra opção de se fazer essa modelagem estocástica, né, é pelas funções de Materne. Né? Então, a Kerma Heck, né, ela é uma pesquisadora bem atuante nessa área, né, ela tem uma série de publicações aí nos últimos anos nesse assunto, né, que eu só vou mostrar superficialmente uma delas, né, mas qual que é a ideia dela, né? A gente pode simplificar essa estimativa, não precisa ser tão complicado quanto é aquela estimação por mínimos quadrados, né, das covariâncias, que se a gente for lembrar daquela aula, né? Aqui ela usa essas funções de Maternix, que elas têm basicamente dois parâmetros, tá? Comprimento e suavidade, né? Então, por exemplo, aqui ela mostra, né, fixando o parâmetro de suavidade, variando apenas o parâmetro de comprimento, né? Então, aqui a gente consegue modelar a correlação temporal dos sinais GNSS, né? Com o tempo, essa correlação diminui, né? Obviamente, em função aqui do parâmetro de comprimento diferente, né? E aqui ela mostra como é que seria o sinal em função do tempo, né? Para cada um desses coeficientes, né? Então, esse aqui tem uma queda mais suave, né, na correlação temporal aqui, né? Então ele tem esse padrão mais suave aqui, por exemplo, né? Já o verde aqui tem uma queda mais abrupta, né? Então ele tem esse outro padrão diferente aqui, né? Dos sinais originais em função do tempo, né? Então aqui a gente pode imaginar que é, por exemplo, o sinal L1 de um determinado satélite, determinado receptor ao longo do tempo, tá? Bom, quando eu estou trabalhando com os dados entre dois satélites ou entre dois receptores, aí ela sugere fazer uma ponderação adequada, né? Então, por exemplo, se é o mesmo satélite, mesmo receptor, a gente trabalha com um coeficiente 1. Se é entre dois satélites, aí ela trabalhou com um coeficiente de 0,1. Né? Então, vou pegar essas funções, né, e aplicar um fator ali de 0,1. Né? Vou reduzir bastante. E se é entre receptores, né, aí, por exemplo, nesse artigo em específico, ela trabalhou com coeficiente 0. Então, ela ignorou, né, as correlações ou covariâncias entre dados de dois receptores diferentes. Mas, no caso geral, enfim, poderiam também entrar no modelo. Aí, olha que interessante, né? Então, com isso, com essas funções de Materne, que são bem mais simples, né, ela consegue estimar uma matriz de variância e covariância completa, tá? Para um determinado satélite e um determinado receptor, né? Tendo isso, eu jogo nas duplas diferenças e tenho para duplas diferenças, por exemplo, né? Enfim, tendo o caso mais simples, né, eu consigo, pela correlação matemática das duplas diferenças, obter o caso
das duplas diferenças lá no posicionamento, né? Então aqui é legal, ó. Aqui ela faz para um satélite de 15 graus e subindo, né, na sua passagem ascendente, porque daí ó, ele vai se aproximando do zênite e aí ó, as variâncias vão diminuindo, né? Esse é o padrão que a gente está vendo. Aqui é para um satélite com um ângulo de elevação de 30 graus, só que esse camarada está descendo, ele está na sua passagem descendente, né? Então aqui as variâncias vão aumentando com o tempo, né? E aqui é para o mesmo satélite de 30 graus, só que o contrário, né? Aqui ele está na sua passagem ascendente, né? E aí a variância vai diminuindo com o tempo, né? Então, claro, 15 graus vai ter uma variância maior do que 30, né? E dependendo se ele está na sua passagem ascendente ou descendente, a gente tem esse padrão aqui, né? Aí, pegando vários satélites, né? Por exemplo, aqui, ó. Então, aqui a gente tem o Skyplot, né? De vários satélites para uma única estação, né? Então, aqui a passagem dos satélites ali ao longo do horizonte dessa estação, né? Ao longo do tempo, ela consegue montar, ó, uma matriz de covariância completa, né? Para essa estação. Na diagonal principal, a gente tem as variâncias dos satélites, né? Em função do tempo. Fora dela, a gente tem as covariâncias entre eles, né? Aqui é o PRN, né? Que é o identificador de cada satélite, né? E, claro, né, uns têm uma janela de rastreio maior do que outros, né? Então, aqui não fica igualmente distribuído, né? Então, olha que legal, por exemplo, aqui, ó. Fora dessa diagonal principal, né? Por exemplo, né, me chama a atenção... Deixa eu voltar aqui, ó. Esses dois... claro, a matriz de covariância é simétrica, né? Então, me chamou a atenção esses dois valores aqui, né? Ó, referentes a esses dois satélites, né? Então, aqui, ó, eles têm uma alta correlação, né? Em função aqui da geometria, né? E evolução temporal aqui das suas passagens, né? Então, enfim, aqui é uma maneira relativamente simples, né, de se estimar essas covariâncias aí. E ela faz uma série de resultados lá, enfim, né? Então, aqui é aquilo que a gente já tinha comentado, né? Então, aqui ela considera o modelo só variâncias em função do ângulo de elevação, ou seja, ignorando covariâncias, e aqui um caso rigoroso, né, com esses dois valores aqui que ela determinou, né, esses dois parâmetros da função de Matern. O tamanho da do elipsóide de erros aqui, no caso, né, que é 3D, a gente vê que fica bem diferente, né, aqui fica uma solução, um elipsóide de erros muito maior, né, muito mais realista, né. Aqui ela testou num vetor de 80 km, tá, e ela quebrou ali em 20 sessões com 100 épocas cada, né, taxa de 30 segundos entre uma época e outra, então aqui vai dar mais ou menos 20 sessões de 50 minutos, tá? Num vetor de 80 km. E aqui nessa tabela ela mostra o seguinte, ó, o erro 3D desse vetor de 80 km processado, né, em 20 sessões de 50 minutos cada, né? Então, notem, 50 minutos para 80 km, né, não é um tempo de rastreio muito alto, né? Poderia ser maior, né? Então, aqui ela tem ó, um erro 3D médio, né? Claro. Pelas funções de Matern de 56 milímetros. Ignorando as correlações, 57 milímetros. Então, novamente, ó, pessoal, na posição, não muda quase nada, tá? Eu ignorar ou considerar o caso rigoroso, né, das covariâncias, né? Porque o MQ é um estimador imparcial, né? Agora, claro, quando eu trabalho com o modelo identidade, ou seja, né, todos os sinais com a mesma precisão, ignorando essa questão do ângulo de elevação do satélite, aí tudo bem. Aí já é um modelo estocástico muito mais inadequado. Aí o erro 3D médio salta, né? De 56, 57 milímetros para 83 milímetros. É ok, né? Então, aqui não é o problema, tá? Se é diagonal ou não, né? O problema está aqui, ó, né? Na raiz quadrada do fator de variância priori esperado, né? Então, ó, claro, fazendo essa modelagem mais rigorosa, né? Deu 3,3, né? Fazendo essa negligência das correlações, que é o que os softwares fazem na prática, incluindo os científicos, né, as correlações físicas, né? Aí aqui, ó, daí já salta para 9, né? Já fica bem diferente, né? E além de ignorar as correlações, eu ainda ignorar as variâncias, trabalhar tudo com uma identidade, aí já salta lá para 22, né? Então, o que isso significa na prática? Significa na prática, quando a gente aplicar um teste estatístico como teste global, né? Esse modelo que os softwares fornecem, né? Ele vai, como ele está mal determinado, ele vai tender a ser rejeitado, né? Muito mais vezes do que o caso rigoroso. O que, obviamente, é um problema para nós, né? Quando a gente faz o teste estatístico, a gente quer que o resultado passe, né? A gente não quer que o teste falhe. Se o teste falhou, ferrou, né? Eu tenho que fazer uma adaptação aqui, né? Então, é interessante essas discussões, né? Que a Irma Rec traz, né?
Então, beleza, na coordenada não vai ser muito problema, né? Aquela coordenada tá ok, né? Tá dentro do aceitável ali. O problema é que, em geral, meu teste vai falhar, né? O meu modelo estocástico está mal determinado e o teste vai detectar isso, né? O teste global vai falhar. E aí eu vou ter que tomar uma ação adaptativa, né? Enquanto o que eu espero, em condições normais, é que meu teste passe, né? Que é o que a gente consegue obter mais vezes fazendo essa modelagem adequada das correlações, né? Bom, uma pincelada sobre o planejamento, né, ou otimização de rede GNSS. Então, como é que a gente poderia fazer para fazer o planejamento, né, de uma rede GNSS? Então, a gente vai ter algumas situações, tá? Por exemplo, vamos supor que a gente já tem nosso ponto base e temos os pontos que a gente quer determinar. Esses pontos, a gente define uma precisão a priori, tá? Que é esses círculos aqui que a gente está representando aqui, né? Então, isso é o que eu quero chegar. Eu quero chegar nessas elipses de erros para esses pontos. Então, o primeiro planejamento que eu posso fazer é o seguinte: quais são os vetores que eu vou processar, né? Que eu vou de fato ajustar ali. Eu tenho infinitas possibilidades, né? Então, por exemplo, vamos supor que essa foi a configuração que eu determinei, tá? Essa é a minha solução ótima em termos de vetores selecionados para o ajustamento, tá? Considerando essa minha finalidade. Então, aqui é um caso. Outro caso é quando é que eu vou fazer o rastreio em cada estação, né? Aí eu posso considerar os valores de DOP ao longo do tempo, né? Para cada localização geográfica aqui, né? Para cada estação, né? Eu vou ter valores de DOP maiores em um determinado horário e eu vou ter valores de DOP menores, né? Em um determinado horário. Então aqui eu posso já fazer um outro tipo de planejamento que é quando que eu vou para campo em cada estação, quando é que eu vou instalar o receptor para fazer o rastreio em cada um desses pontos, né? Em função da variação horária do DOP. Aí um terceiro problema que eu tenho é o seguinte: beleza, já tem os vetores, já tem os melhores horários. Como é que vai ser a minha logística caso eu levante a rede com 3 receptores? Eu posso levantar esses vetores com 2 receptores, com 3, com 4, enfim, né? Cada quantidade de receptores disponíveis vai ter uma logística diferente aqui, né? Então, qual a minha melhor logística de campo em função do número de receptores que eu tenho? Esse é um terceiro problema. Aí um quarto problema é quanto tempo de rastreio eu vou ficar em cada vetor, né? Aí eu posso considerar, por exemplo, né? Esses vetores, esses aqui estão mais próximos do ponto de controle, né? Essas estações estão mais próximas do ponto de controle. Então aqui talvez não precise ficar tanto tempo, né? Esse vetor é mais longo, né? Obviamente eu vou ter que ter um tempo de rastreio maior. Mas de repente esses vetores aqui já vão ter que ter um tempo de rastreio maior do que esses dois aqui, porque pela propagação de erros, como a gente já viu, né? Ela vai aumentando a partir do base, né? Então aqui é um caso mais crítico da rede do que aqui, por exemplo, né? Então, enfim, aí teria mais esse problema, né? O tempo de rastreio em cada vetor. E em todos esses casos, tá? A exceção do primeiro, né, que é o quais os vetores que eu vou relacionar, tá tudo relacionado ou com os custos ou com a peso, né? A matriz A, ela só vai aparecer aqui no primeiro caso, quais são os vetores que eu vou selecionar. Depois, é tudo ali questão de matriz peso ou custo, né? Então, o GNSS, mais uma vez, né? O problema maior do GNSS aí está no modelo estocástico mesmo, né? A questão ali da redundância, da quantidade de dados, né, que eu tenho, até mesmo de geometria, né, como é o modelo linear, né, tudo isso não é o gargalo atual, né? O gargalo atual é termos aí um modelo estocástico adequado. Então, um exemplo, né? Aqui é um artigo foi publicado recentemente no Journal of Survey Engineering, né? Quando eu tenho uma grande rede, como por exemplo a rede brasileira de monitoramento contínuo, como é que eu seleciono os vetores independentes, né? Então aqui eu não abordei nessa aula, né? Mas tem lá nos vídeos que eu vou deixar na descrição depois, né? Se a gente tem X receptores,
a gente vai ter vários vetores possíveis entre eles, né? A gente só vai ter x menos 1 independentes. Né? Então, a gente tem que selecionar sempre x menos 1 vetores independentes por seção de rastreio. Eu tenho 10 receptores simultâneos, beleza, eu vou ter um número absurdo ali de vetores possíveis, todo mundo com todo mundo. Mas para 10 receptores simultâneos, eu só vou ter 10 menos 1, 9. Eu só vou ter 9 vetores independentes entre si, que são os que devem ser selecionados para o ajustamento. Eu só vou ajustar vetores independentes depois. Aí a grande questão é essa. Dentre essas infinitas possibilidades, quais são os 9 que eu vou selecionar? Né? Então, aqui ele traz duas das abordagens mais utilizadas aí no software científicos, né? A primeira delas é o seguinte: eu vou selecionar, né, aqueles vetores que, somando o comprimento de cada um, eu vou ter a menor extensão total, né? Eu vou ter o menor comprimento total somando todos os vetores. Isso não vai mudar de um dia para o outro, né? Porque ali, se for as mesmas estações, né, de um dia para o outro, a gente vai ter a mesma solução. Mas eu tenho uma outra possibilidade que é a seguinte: eu vou selecionar aqueles pares de receptores, né? Ou seja, aqueles vetores, né? Um vetor é um par de receptores, que vai resultar na quantidade máxima de dados. Se eu for somar o número de satélites em comum, que eu vou ter ali, época a época, né? Eu vou ter uma quantidade máxima de dados. Porque aqui as duas lógicas são simples, né? Quanto menor o tamanho do vetor, melhor. E quanto mais dados eu tiver, melhor. Né? Então, ou eu vou nessa linha do tamanho dos vetores, ou eu vou nessa linha da quantidade de dados, né? Satélites em comum. Aí, esse problema, claro, é mais complexo. Ele vai depender... Cada dia eu vou ter uma solução diferente aqui, né? E aí, o que ele propõe, né? Esses autores propõem? Eles propõem aí uma solução ponderada, né? Eu pego uma dessas soluções e pondero, né? Dou um peso para ela, pego a outra solução e pondero, dou um outro peso para ela. Por exemplo, 0,5 a 0,5, né? E aí eu vou ter uma outra solução, uma terceira solução que vai ser aí uma média ponderada das duas anteriores, né? Dessas duas aí que são as mais utilizadas, tá? Aí o que ele fez, né? Ele validou um ano inteirinho, né? 2012, se não me engano, né? 366 dias de processamento. Ele trabalhou com 98 estações globais aqui que ele pegou, né? Na nossa rede global ali do ITRF, enfim, do GS. E aí 98 estações, ele teria 97 vetores, né? 97 vetores independentes para cada estratégia em cada dia, né? Em cada dia do ano aí. Aí aqui ele traz as estatísticas, né? Então, o OBS Mass é essa solução que usa o maior número de dados, né? O shortest, né, é aquela solução que usa a soma mais curta dos vetores, né? E esse weight é a solução ponderada dele, né? Então aqui ele mostra, né, que a solução ponderada dele tem ali menos vetores, né? Com essa faixa de erro menor que 1 centímetro, depois menor que 8 milímetros, né? E aí no melhor que é 6 milímetros, o que ganha é a observação máxima, né? Ela que tem a menor quantidade de vetores com um erro ali, né? Maior do que essa faixa ali de 6 milímetros. Beleza. Aí qual que é a conclusão dele? Ele está processando, né? Eles estão processando aí um ano inteiro, né? Várias soluções diárias, com 98 estações, né? Então, assim, qualquer melhora é significativa. Então, na média, o modelo deles foi da ordem de 3% melhor que os anteriores, né? Mas eles mostram que 3%, numa média de tantos dados, né? É uma melhora, sim, significativa, né? Que eles mostram um gráfico, né? Para alguns dias selecionados, né? E eles mostram que a estratégia deles, o weight, né, em laranja, fica bem melhor, né, em várias situações aqui, do que a OBS Mass, né, essa que é pegar a maior quantidade de dados, né. Embora ali, essa OBS Mass, né, tenha menos vetores, né, com um erro aí maior do que 6 milímetros, né, como uma métrica global, enfim. Por quê? Porque as duas são métricas globais, né, uma eu vou pegar a menor extensão total e a outra eu vou pegar a maior quantidade de dados total, né, ou seja, a gente vai somar para todas as estações, né? Então, não necessariamente vou ter uma solução ótima para cada estação individual, né? Então, essa ponderação que ele faz meio que contorna essas deficiências de cada uma, né? E aí vejam que interessante, ó.
quando o IBGE for reajustar a rede da RBMC, vamos supor lá, para implantar o CIRGAS 2020 ou o CIRGAS 2025, sei lá, né? Em algum momento essa rede vai ser reajustada, né? Atualmente ela está ali com cerca de 150 estações ativas, né? Umas vão sendo desativadas, outras vão chegando, enfim. Vejam só, se a gente tiver 150 estações ativas, a gente vai ter 149 vetores linearmente independentes. Mas, ao todo, se a gente for combinar todo mundo com todo mundo, a gente vai ter ali mais de 11 mil vetores possíveis. Então, aqui deixa bem interessante isso, né? A importância desse tipo de análise, né? Desse tipo de estudo. Desses 11 mil vetores que eu vou ter por dia, por exemplo, né? 24 horas de rastreio, quais são os 149 que eu vou selecionar, linearmente independentes dos demais, né? Para fazer o ajustamento da rede final, né? Então, aqui é um problema complexo, né? De repente, eu vou usar, por exemplo, essa solução ponderada que esses autores propuseram, né? Bom, como um último slide aí, pessoal, né? Então, a gente viu ao longo da disciplina basicamente geodésia, né? Geodésia, né? Redes geodésicas, enfim. Só que a geodésia, né, em si, como por exemplo as estações ativas GNSS, elas vão muito além disso, né? Então aqui, por exemplo, é um estudo recente, né, publicado ali na Transactions on Geoscience and Remote Sensing, né? Onde o pessoal está trabalhando bastante com isso. Olha que interessante. A gente usar estações GNSS ativas, como essas da RBMC, para prever chuvas, né? Para fazer uma previsão meteorológica de quando vai chover. Olhem que legal isso, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos sonhar um pouquinho aqui, né? A gente tem duas estações ativas em Florianópolis, né? IFSC e UFSC. Né? De repente, a gente poderia ter o nosso próprio modelo de previsão da chuva, né? Então, sai lá no Jornal do Almoço, lá, né? A previsão da chuva lá pelos meteorologistas e pelo pessoal da agrimensura do IFSC, por exemplo, né? Usando as estações ativas, né? Então, qual que é a ideia aqui? Como essas estações ativas têm posições conhecidas, né, elas conseguem fazer aquela engenharia inversa, né? Elas conseguem estimar o erro da troposfera, por exemplo, né? O atraso zenital troposférico, né, no zenit, para aquela estação GNSS ativa. Esse erro troposférico, eles conseguem converter em vapor de água precipitável, né? Em inglês ali a sigla PWV, e com isso eles conseguem prever a ocorrência de chuvas, né? Então, nesse exemplo desse estudo, né, eles trabalharam com essas estações, tá? Ali numa região da China bastante suscetível a chuvas, tá? E eles tinham como controle estações meteorológicas, né? Bem na proximidade ali, né? Estações pluviométricas para fazer ali o controle, né? Se de fato choveu ou não choveu, enfim, de acordo com a previsão do modelo. Então, por exemplo, ó, o que eles fazem, né? Claro que é mais complexo que isso, né? Mas aqui trazendo de forma resumida. Para cada mês, eles determinam um valor crítico para o PWV, né? Então, aqui a gente tem, ó, a série do PWV em verde, com os respectivos valores, tá? À esquerda. E à direita, a gente tem os valores de chuva, que é esse gráfico em azul, né? O quanto que choveu, a quantidade de chuva em milímetros, tá? E aí aqui, ó, março, né? Março tem esse determinado valor crítico. Então, notem, ó, quando o PWV fica maior que o valor crítico, ó, chove. Quando o PWV fica menor que o valor crítico, não chove. Ó. Essa é a lógica. Aí mudou para abril. Abril, outro valor crítico, né? Então, aqui também, né? Quando fica acima do valor crítico, chove. Quando fica abaixo, não chove. Aqui uma outra janela temporal, né? Maio e junho, né? Então, aqui está o valor crítico do mês de maio, né? Então, aqui de novo, ó, ficou acima, choveu, né? Ficou abaixo, não choveu. Mudou o mês, foi para junho, mudou o valor crítico, né? Daí também a mesma lógica, né? Então, acima chove, né? Abaixo não chove. Claro, tem às vezes o modelo falha. Aqui, por exemplo, né? Aqui ele ficou acima do valor crítico, mas não choveu, né? Que aqui seria um falso positivo, né? Enfim. E cada mês ali com seu valor crítico, né? Aí, como é que eles validaram esse modelo? 2 anos de dados, tá? Tendo ali as estações pluviométricas, né, de controle, várias estratégias de processamento, né? Então, aqui a gente tem
5 estratégias diferentes para cada uma das 5 estações que eles testaram, né? E a taxa de sucesso que eles obtiveram com o modelo, tá? Aí eles dizem no artigo que, dependendo das condições, né, eles conseguem soltar esse alarme com 2 a 6 horas de antecedência. Né? Então, eles conseguem prever se vai chover com 2 a 6 horas de antecedência, dependendo das condições. Então, aqui a gente tem ó, as 5 estratégias deles e os resultados, né? Vamos botar já a sigla, né? TDR é o seguinte, alarme certo. Então, o modelo disse que ia chover e, de fato, choveu. FFR é o alarme falso, ou seja, o modelo ia dizer que ia chover e não choveu. E o MDR é o alarme falho, né? O modelo não disse que ia chover e, de fato, choveu, tá? A estratégia 5, né, do artigo foi a melhor, né? Então, ó, em 96,4% dos casos, né, desses 2 anos de previsão, considerando os dados das 5 estações, né? Ó, então, eles tiveram um alarme correto em 96%, em 96,4% dos casos, né? Então, eles disseram que ia chover e, de fato, choveu. E só em 3,6% dos casos, que é o complemento, né? Eles não disseram que ia chover e, de fato, choveu, né? Seria ali o falso negativo, né? O problema está aqui, né? Aí a taxa de falsos positivos, o alarme falso, está elevado, né? Então, 29% das vezes que o modelo diz que ia chover, não chovia, né? De fato, não chovia, tá? Então, obviamente, eles querem melhorar isso, né? Então, futuramente, eles estão vendo como reduzir aí a taxa de falsos positivos do modelo deles, né? Aí uma questão, né? Será que é possível prever não só se vai chover, bem como a intensidade da chuva? Porque, por exemplo, ó, aqui a gente tem valores elevados de PWV, né? Mas não choveu muito, né? Já aqui não, aqui a gente tem valores menores, né? De PWV, mas choveu bastante, né? Então não tem uma relação direta aqui, né? Tem uma relação direta, mas não é exata, né? Enfim. Então será que dá para estimar, além de se vai chover ou não, a intensidade da chuva? Com o GNSS, olha que interessante, né? Isso aqui é com o GNSS, né? Não é com técnicas meteorológicas convencionais, né? As estações aqui entram só para a validação do modelo, né? E outra questão legal que eles comentam no artigo é a seguinte, né? Tu pode prever tanto a ocorrência quanto a dissipação de chuvas. Porque às vezes está previsto que vai chover, mas muda as condições meteorológicas lá e aquela chuva não vai mais acontecer, né? Então, enfim, como eles fazem esse monitoramento, né? Então dá para prever tanto a ocorrência quanto a dissipação, né, das chuvas. Isso aqui é geodésia, né? Geodésia aplicada à meteorologia aí. E é isso, pessoal, né? Então, agradeço aí a todos, né, pela atenção ao longo de toda a disciplina. E essa seria a nossa última aula. Então, obrigado a todos. Valeu, Evandro. Obrigado também.